Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos amados cristãos ortodoxos, hoje estamos no domingo posterior à festa da Teofania de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e lemos que Nosso Senhor iniciou, após São João Batista ser preso e ter o anúncio dessa prisão, Nosso Senhor partiu da região da Galileia, Nazaré, e foi rumo àquilo que o profeta Isaías havia profetizado: terra de Zabulon, terra de Neftali, Galileia das nações. Eis que o povo que jazia nas trevas vê uma grande luz. E essa grande luz é o próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo, que foi irradiado sua pregação evangélica, que é a luz que resplandece nos corações, a luz esta, que após resplandecer nos corações, também consegue abrir o intelecto para poder compreender os mistérios do Reino dos Céus. E para compreendermos os mistérios do Reino dos Céus, a chave disso, o modo de vida básico para isso, o fundamento de tudo isso é o arrependimento. Então, no domingo posterior à Teofania de Nosso Senhor Deus Salvador Jesus Cristo, nasce em nós a seguinte pergunta: o que nós devemos fazer após o batismo? Após recebermos o batismo, o que devemos fazer? Já que vimos que o batismo envelopa todas as graças, o poderio que destrói a morte, o poderio que jaz e brota uma fonte de água para a vida eterna, ou seja, a ressurreição. O que nós vamos fazer após sermos batizados? Nós vamos nos dar imediatamente ao modo de vida chamado arrependimento. O arrependimento encapsula em si mesmo todo o modo de vida da ortodoxia. A ortodoxia em si, se nós pudéssemos resumir toda a literatura patrística, nós resumiríamos a ortodoxia em arrependimento. Todo o objetivo da vida ortodoxa é aprendermos o arrependimento. Todo o nosso respirar, o nosso pensar deve significar arrependimento. E arrependimento significa arrependimento. Do grego, arrependimento significa câmbio, mudança de coração. Mudança de quê? Para quê? Mudança de um coração duro para um coração suavizado em Deus, em sua misericórdia. Um coração de dureza, um coração capaz de aceitar e cumprir os mandamentos. Um coração agora endurecido para o pecado, mas suavizado para a compaixão, a misericórdia e a bondade daquele que é o filântropo, o amante da humanidade. Isso significa arrependimento. Os próprios profetas já haviam anunciado que Deus uma hora iria tirar de nós o coração de pedra e dar-nos um coração de carne, mas um coração semelhante ao de Deus, não um coração semelhante ao nosso. Portanto, meus amados cristãos ortodoxos, o arrependimento é exatamente aquilo que é a vida da Igreja Ortodoxa. É a vida a qual Nosso Senhor, inclusive, iniciou sua pregação. Não somente a terra de Zabulon, a terra de Neftali, mas não somente em Cafarnaum, onde ele manteve uma casa própria para ele durante um tempo em Cafarnaum, mas em toda a Judéia, toda a Galileia, onde ele andou, ele levou a mensagem do arrependimento, que significa exatamente a luz para as nações, o anúncio de que é possível mudar de um coração de pecador para um coração de justiça, mudar de um coração endurecido para com as obras de Deus, para um coração, na verdade, agora aberto à justiça do Reino dos Céus, e endurecido para a iniquidade, o pecado, a maldade e a injustiça. Portanto, agora, tudo isso é possível. Então, isso é uma grande luz. Nunca se houve tamanha pregação com tanto poder e esperança para o Adão caído. Agora, o novo Adão, em sua própria pregação, vai nos dizendo que é possível e também vai nos dizer como nós podemos ter uma vida de arrependimento. E para isso ele começou sua pregação forte, como também começou João Batista. Arrependei-vos, ou seja, mudai vossos corações, porque o reino dos céus está próximo. Da mesma maneira, João Batista, com sua pregação ferrenha, também havia anunciado sua pregação: arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Mudai vossos corações, porque o reino dos céus está próximo. E também os apóstolos, quando iniciaram sua pregação às nações, aos gentios, por onde foram, também anunciavam: mudai vossos corações, porque o reino dos céus está próximo. Está próximo. E hoje a Igreja Ortodoxa, também a nós, no Brasil, na América Latina, nesse continente, nessa humilde capela, nessa cidade, município de Santa Luzia, também ao mesmo tempo, dentro do estado de Goiás, também a cada um de nós, no ano 2023, repete sua pregação, mais uma vez, no domingo posterior, a Teofania também dizendo: mudai vossos corações, ó fiéis, porque o reino dos céus já está dentro de vós. Por isso, meus amados cristãos ortodoxos, não é só a alma que escute essas palavras, essa pregação, e não se encha de esperança. E aí vem a seguinte questão: como nós devemos praticar o nosso arrependimento, como se dar isso?
O arrependimento, meus amados cristãos, é aquilo o que nós recebemos no batismo, a graça do batismo, aquilo que nós recebemos como um dom, como um presente de Deus. Essa graça é ainda mais ativada, ela de fato é adquirida, se apropria-se dessa graça, não apenas como presente, mas tornando ela própria de cada um de nós, arrebatando-as para nós, desde os tempos de João Batista, são os violentos que entram no reino dos céus, e é com violência que isso arrebata. Essa violência significa isso, o arrependimento que cada um começa a dar a si mesmo, não mais agora tendo a graça do batismo como um dom e um presente recebido, mas agora conquistando isso para si. Nós chamamos o arrependimento de graça sobre graça. Ou seja, a graça que recebemos no batismo, agora nós podemos multiplicá-la, nós podemos superabundá-la, nós podemos aumentá-la e ampliá-la muito mais, aquela que foi recebida no batismo, a graça, através do arrependimento. O arrependimento tem a propriedade de fazer com que nós, como dizia São Serafim de Sarov, aquilo que nos foi dado como a primeira graça, nós podemos receber até graça sobre graça, através de ativar em nós os dons do Espírito Santo dados no batismo, no crisma e na Santa Comunhão do Santíssimo Corpo e do Santíssimo Sangue de nosso Senhor e Deus Salvador Jesus Cristo. E a chave para isso é a mudança de coração. O arrependimento ao mesmo tempo é o cavar profundo em nossos corações do poço que foi dado a nós de graça no batismo. E através do arrependimento nós podemos cavar esse poço, para que todo poço que está dado numa certa terra, ele não é visto aos olhos, é preciso que se cave, e ele começa, portanto, a jorrar uma fonte de água cristalina, uma fonte de água mineral limpa. Assim também o nosso batismo é para nós um poço que nos foi dado dentro das terras dos corações. Para que nós possamos cavar e essa água saia, é necessário o arrependimento. O arrependimento também é exatamente o florescer daquela semente que nos foi dada como grão de mostarda no dia do batismo, o poder do reino dos céus, que agora é necessário que possa florescer, e isso se dá também através do arrependimento. Em uma só palavra, nada nos importa na vida, somente o arrependimento. Todas as pessoas que nós conhecemos, que ao entenderem o que é a Igreja Ortodoxa, chegaram, receberam o catecismo, passaram pelo catecumenato, foram dedicadas, quando elas entenderam o que é o arrependimento, se deram essa profissão, todo o demais em suas vidas foram gradativamente sendo ajeitado no tempo de Deus, por acréscimo, melhor do que elas nunca imaginaram. Nós escutamos o relato delas, diz, nossa, eu nunca nem imaginava que isso poderia acontecer na minha vida, nossa, como Deus foi bom para comigo, como Deus trabalha comigo. E sempre que essas pessoas possuem esses êxitos, nós não dizemos a elas, mas nós percebemos por fora que essas pessoas, quando chegaram, elas realmente se esforçaram a mudarem seus corações. Isso para elas foi a profissão número 1. Isso determinou na vida delas como elas acordavam. As 7 prostrações iniciais que elas não falhavam em fazer. A oração da manhã, que para elas, muito raramente deixavam de cumprir. A oração da noite, a regra do Schotke, a caridade e a esmola, indeterminada seja para quem, nunca negando. Ao mesmo tempo, a boa vontade, os seus temperamentos ainda presentes como ser humano, mas mesmo assim, na hora do combate, sempre disponíveis. Essas pessoas que expressam suas vidas através do arrependimento, elas não veem que elas estão crescendo, é que elas entenderam lá no começo, eu vou mudar a minha mente. Mas nós de fora vamos vendo como elas, de leões e bestas feras, monstros, foram se tornando devagarinho ovelhas. E elas, mesmo com seus problemas, mesmo com suas paixões, chorando e sempre reclamando, meu Deus, essa paixão não me abandona, mas nós de fora vamos ao comando, elas devagarinho, mas nós vamos vendo, essa pessoa ganhou de Deus, tudo por acréscimo, porque antes de tudo ela buscou o arrependimento e entendeu o que nós dizemos para ela, quando nós explicamos a diferença entre as sinagogas e falsas denominações religiosas, entre a ortodoxia, que aqui é um hospital, que a única coisa que importa é o reino dos céus, a nossa salvação, e essa pessoa então passa a mudar. E ainda que para ela a profissão número 1 dela é o arrependimento, ela não deixa de ser ativa em todas as esferas a qual é convocada. No trabalho é sempre bem disposto, porque aprendeu que o trabalho é sagrado. Um grande sinal que a pessoa entendeu nessa vida é que ela é um prisioneiro do pecado,
e para que ela possa pagar o seu pedágio, ela precisa sofrer muito, derramar muito suor, sangue e lágrimas, é aquela pessoa que santifica o sabá, não só no templo, mas também no seu trabalho. Os latinos, por exemplo, perdoe-me, mas vocês possuem muita dificuldade de entender, e vou me incluir nisso também, porque também, afinal de contas, nasci na América Latina, mas eu vou dizer para vocês uma coisa. Eu não sei se porque eu convivi muito com as pessoas velhas, mas a mim foi ensinado desde cedo que educação se aprende desde cedo em casa. Desde cedo eu fui muito corrigido por isso pelos meus pais, e sempre convivo com pessoas mais velhas, e educação se aprende em casa. Então eu nunca tive muito espaço para ver o trabalho de uma maneira, por exemplo, relativada, como hoje as pessoas veem, que o trabalho na verdade é uma obrigação, ou que o trabalho também é uma fonte apenas de ganhar dinheiro, ou que na verdade nós devemos apenas estar felizes se nós realizamos aquilo que nós gostamos. Veja, esse sentido já mostra que um cristão ortodoxo que ainda pensa assim, ainda não está galgando os primeiros degraus do arrependimento. Porque isso, na verdade, é os 10 graus mais baixos, os pequenos ainda de entrada na igreja, quando a pessoa entende que até o seu trabalho tem que ser santificado. Como? Ora, para bom entendedor, o trabalho, Deus permitiu que Adão pudesse trabalhar o seu suor após a queda do paraíso, para que Adão pudesse, uma vez que perdeu toda a comunhão com Deus em tudo, pelo aviso do pecado, não tivesse apenas uma coisa que fosse uma terapia para ele, e ele se recordasse ao menos de quão um dia ele foi semelhante a Deus. Deus não foi um grande trabalhador? Alguém trabalha mais do que Deus? Perto do trabalho e da obra de Deus, alguém pode dizer que realiza a obra? Não, como diz o próprio Salmo, em vão lançam a pedra de fundação os construtores, se por eles não trabalhar o próprio Criador. Em vão vigia a sentinela, se Deus não vigiar por ele. Então significa que a única obra que realmente existe é a obra da criação. E Deus trabalhou durante 6 dias e descansou no 7º. Por isso ele deu a Adão agora, já que estás expulso, perdeste de tudo, ao menos agora. Veja, eu poderia continuar te nutrindo através de crescer árvores do nada, manter a ecologia. Não, mas você agora tem que se entreter. Vai ser muito difícil para você passar todos os anos sem mim, até que venha o Messias. Fora os 5.000 anos que você vai passar só no Hades, Adão. Só no Hades tu passarás 5.000 anos. Mas em vida tu passarás uns 1.000, um milênio, se arrependendo, para que possa ser digno de que tua descendência venha o Messias. Então, ao todo, nós podemos somar quase 6.000 anos sem a comunhão com a minha graça que tu pedestes. Esse é o diálogo de Deus com Adão no paraíso. Então, como entretenimento mínimo, sendo meu benevolente, agora trabalharás e comerás através do fruto do teu suor. Quão errônea a heterodoxia e os latinos interpretam isso como uma penitência. Quantos coaches agora dizem que quem trabalha duro não enrica, que você tem que fazer o dinheiro trabalhar por você, que você tem que, na verdade, trabalhar pouco para que o dinheiro saia rendendo, para que o seu negócio flua. Isso é uma grande mentira. Pergunte a Abraão, que era rico e milionário, se o trabalho dele na juventude foi pouco. Pergunte a Jacó, se do nada ele herdou a riqueza que sustentou as 12 casas de Israel. Se foi do nada, se ele depositou para os judeus da época no sistema financeiro deles e viveu de juros. Isso não existe. Isso é uma alienação que vem lá de cima das elites financeiras para cogitar. Bancos falsos de investimentos são seu engodo. O sistema financeiro vai se mantendo assim, através do gado e colocando suas esmolas e recebendo muito pouco da quantia que, na verdade, faz o verdadeiro mundo crescer. Nós quebramos o mundo. Nós pegamos o mundo e, como um joelho, quebramos o mundo. Como? Através do nosso trabalho, de não depender de ninguém a não ser do nosso suor. Sustentando os fracos, enquanto houver saúde mínima, nós honramos cada segundo do dia, através da vida de arrependimento, expressado no trabalho. São Bento de Núrcia, Santo Ocidental, era tão rígido quanto a isso. Assim, não tem uma diferença do que ele disse na regra dele, ora et labora, com Santo Antônio, experimente. Santo Antônio Grande, quando se lê a biografia dele, assim como Santo Antônio de Kiev Pechersky, na Rússia, todos os Antônios Abades, que vocês pesquisarem, todos os Joãos, os Teodósios, todos são unânimes do que eu estou dizendo. Mínimo para se entender a ortodoxia é trabalho duro. Ninguém pode vir a entender as coisas da filocalia ali escritas se no corpo não é levado ao limite. Desista e volte para onde vieste de outra religião.
porque na ortodoxia é pregado arrependimento, e arrependimento tem uma palavra, mudança de coração, e mudança de coração tem outra palavra que resume. Amigo, é muito difícil mudar o coração de um homem, é um trabalho duríssimo, e sem a terapia corpórea, tão pouco a terapia mental e muito menos a espiritual e a psíquica nunca vão se ajustar. É uma coisa básica. Qualquer filho espiritual recebe de seu pai obediências duras, severas, principalmente nos anos de juventude, para poder combater ali a luxúria, a gula, a apatia, a ociosidade. Vocês jovens são completamente dados ao ócio, a paixão do homem jovem. Se ele não rápido coloca mais ainda trabalho duro, ele passará para a velhice, não tendo feito nada na vida. Então, é um problema cultural, sim, mas é uma falta de compreensão dos que já estão na ortodoxia, não estão sendo luz para os outros irmãos. Porque chegam na ortodoxia e continuam dizendo que o trabalho é um problema, o trabalho é duro, o trabalho é isso, o trabalho é aquilo. Eu digo para todos, é unânime. A grande maioria das pessoas chegam e são disfuncionais. A grande maioria das pessoas chegam na ortodoxia hoje em dia e fomentadas pelas filosofias do século, o comunismo, o niilismo, o comodismo, o humanismo, estão sempre querendo trabalhar na mente. Eu nunca vi dizer que o corpo trabalha na mente. Eu nunca vi dizer que o corpo se honra trabalhando na mente. Nem os filósofos pregavam tal coisa, porque havia o estoicismo junto com a filosofia grega pau a pau, elevando o homem a grandes feitos. Eu nunca vi Marco Aurélio, sendo um homem pagão, dizer, olha, ainda que eu fui um homem cheio de poemas e realizações escritas, de escritos magnânimos, histórias, eu também, quando conquistei todas as minhas glórias, foi apenas por um esforço mental e emocional. Na verdade, eu ficava no apogeu do meu império, eu conquistei ele no meu próprio trono. Não existe isso. Se nós queremos glória, principalmente a glória do reino dos céus, é que trabalhar duro mudando o coração, e que isso começa pelo primeiro nível. O homem espiritual constrói o seu primeiro telhado, sendo um menino das coisas espirituais, dedicando-se a trabalho duro, sem preguiça, sem murmúrio, sem reclamação. Por quê? Porque ele entende que, como eu dizia, a única coisa que restou para Adão ainda ter uma terapia, um consolo de que ele era em comunhão com o Pai, o Espírito e o Verbo, foi dizer, assim como eu sou o Criador, o trabalhador magno da criação, tu sempre fostes escolhido para mim, fostes projetado. Quando eu pensei em ti, Adão, eu pensei em ser um co-trabalhador comigo. Então, como tu caíste ao sexto dia, sendo cientista, dando nome a todas as espécies, agora tu serás, para te entreter, apenas comerás. Não que eu não possa te dar de graça, por um piscar de olhos. Tanto que esse mesmo Deus que falou com ele, fez chover do céu maná para o povo do Egito quando ele quis. Mas não é bom para ti. Tu podes até enlouquecer nesse mundo caído. Então agora coma do teu fruto, trabalho do teu suor. E nisso você verá que você ainda vai se lembrar que você é um co-criador, um co-trabalhador, um co-presidente da criação comigo. E isso vai te ajudar, meu querido filho amado, até que você possa descansar o teu corpo e depois ter a salvação de tua alma através do verbo de Deus que irá descer ao Hades para resgatá-lo. E Adão aceitou. E pode verificar na cultura dos filhos de Deus em relação aos filhos dos homens, filhos de Sete, em relação aos filhos de Caim. Todos amavam o trabalho de uma tal dignidade que não havia precedentes. Todos eram felizes na vida nômade, na vida agrícola, na vida de semear, de colher, de pastorear, principalmente, que era a atividade principal de todos os filhos de Deus, como Davi também era um pastor de ovelhas e todo o demais. Essas coisas todas eles entendiam que o trabalho deve ser santificado. E hoje nós vemos alguns, até como eu já escutei algumas pessoas dizendo, mas o trabalho impede a minha vida espiritual. É mesmo? Porque eu conheço monges, queridos amados cristãos ortodoxos, que ainda que não vivem em monastérios, trabalham o dia inteiro e dizem para mim que chegam em casa, um exemplo disso é o nosso padre João de Nova York, que muitos anos foi diácono e agora era monge, e agora só velho se aposentou, trabalhou toda a sua vida em décadas como enfermeiro, psiquiátrico. E ele me dizia, padre, nunca deixe ninguém te criticar pelo trabalho que você realiza. Nunca deixe ninguém lhe humilhar por dizer que você é um sacerdote e que não deveria trabalhar como trabalhas. Porque, na verdade, o trabalho não prejudica o monacato. O monacato santifica o trabalho. Logo, nada tem a ver, uma coisa não impede a outra. É possível que nós possamos, na verdade, ajustar toda a nossa vida de oração em função da nossa agenda de trabalho, e nisso nós vamos nos estar santificando o nosso trabalho através da oração,
E a oração estará sendo purificada através do trabalho. Por isso que São Bento de Núrcia até tem esse slogan extremamente famoso no Ocidente, ora et labora, ou seja, ora e trabalha. E nisso terá a tua salvação. Santo Antônio Grande, não sei se vocês sabem, isso me ajudou muito nos meus primeiros anos, tinha 20, 21, 23 anos da ortodoxia, e estava ali jovem, pensando muito bem, como lutar contra as paixões, essas coisas todas. E eu lembro que li um dos escritos de Santo Antônio, e ele dizia, certa vez Antônio estava muito ansioso, estava adotando muitas paixões e pensamentos muito malignos não o abandonavam. Então, de repente, ele orou e pediu a Deus súplica que fosse alívio daqueles pensamentos. E então ele viu, de repente, uma visão, um homem igual a ele, uma réplica dele, e esse homem, de repente, estava ali e trabalhava. Trabalhava fazendo cesta, trabalhava separando, depois sentava. Sentava e orava. Depois levantava de novo, trabalhava novamente. Depois ia e simplesmente descansava um pouco. Depois ia, lia um pouco. E depois disso, veio o anjo e disse, Antão, faça exatamente o que tu vistes e salvarás. E te salvarás. Naquele mesmo momento, todos os pensamentos de Antão se aliviaram e ele entendeu que todo o segredo da vida dele para ele fugir do ócio, dos grandes pensamentos malignos, era trabalhar duro, depois orar bastante, depois descansar um pouco, depois novamente fazer cestas, depois ler um pouco, e nisso ele passaria a vida dele toda tendo a sua oração purificada. E santificamos através do trabalho, o trabalho sendo iluminado pela oração, e a oração sendo purificada pelo trabalho. Disso, meus amados cristãos, todos precisamos ajustar a nossa vida. Sem essas coisas mais básicas, nem tem como nós falarmos do arrependimento profundo, do que seria o arrependimento em relação aos níveis de mudança de coração, e como nós devemos aplicar, e a força noética não faz ter compulsão. A compulsão vem se nós mantivermos exatamente isso, entender que o trabalho é a nossa coparticipação daquilo que é a imagem e semelhança de Deus, que é o grande trabalhador da criação. A única obra que existe é a obra da criação. Que são nossas obras perto das obras de Deus? Nada, as obras de Deus são eternas. As nossas são passageiras. As obras de Deus são grandiosíssimas no mundo invisível e no mundo visível. E as nossas são muito pequenas. Deus criou os elementos, nós no máximo estudamos os elementos. Nós não podemos nem cogitar, mudar a essência dos elementos. No máximo apenas manipulá-los. Então, a capacidade que o homem tem de trabalhar com a mente, com o corpo, é um grande dom e ele deve aproveitar, sabendo que, na verdade, é a oportunidade de santificando o trabalho, levando o trabalho como algo sacro para dentro do seu coração. Dizer, se eu comecei agora a trabalhar, para mim é um momento santo. Nisso é o momento que ele tem comunhão com Deus, que é o grande trabalhador, o realizador de toda a criação. Com essa mentalidade, como agradável vai se levantar, tomar um cafezinho, lavar o rosto, escovar os dentes e sair para o trabalho. Quão agradável não vai ser a convivência no trabalho. Quão agradável não vai ser e prazeroso quando nós terminamos o dia, batemos o ponto e vamos voltar para casa ansiosos, sabendo que vamos poder voltar na nossa vida de oração. Aí sim nos darmos ao descanso merecido, sabendo que cumprimos o dia. Sem essa sensação de que o trabalho duro, veja, o grande mal da sociedade atual é psíquico, porque poucas pessoas hoje aceitam aquele sentimento maravilhoso de dizer, eu cheguei ao pôr do sol e eu fui missão cumprida. Sabe que vários hormônios, inclusive de felicidade e serotonina, fora outros que regulam o metabolismo do corpo humano, mas vamos falar sobre o hormônio que impede a depressão de estar atuando. Quando o homem abraça o seu trabalho com felicidade, tendo isso como algo sacro, independente se ele gostar ou não, não importa, é sacro. Trabalho é sacro. Nesse sentido, automaticamente, quando ele desliga ali a chave do dia, bate o seu ponto e diz, voltando para minha casa, grandes hormônios reguladores do nível de felicidade são liberados. Até biologicamente o trabalho faz bem ao ser humano. Não há espaço para depressão em quem está sempre ativo. Mas, infelizmente, o ócio vai causando infinitas patologias da mente, primeiro. E você sabe que quando o homem está doente da mente, é questão de tempo, o corpo dele também passa a adoecer. Por isso é necessário que nós entendamos que o arrependimento começa nisso. Amar a semelhança com Deus em relação a entender que o nosso trabalho deve ser santificado pela oração. E não que o trabalho impede a oração. Então nós vamos ver vários exemplos na Escritura de vários homens que tiveram a graça do arrependimento.
Em toda a Escritura tivemos homens que caíram e caíram várias vezes, e portanto, meus amados cristãos ortodoxos, entendamos, não há um só pecado que não possa receber o perdão de Deus através do arrependimento. Porém, há um só pecado que não tem perdão, é o pecado não arrependido. E é uma blasfêmia dizer e pensar o seguinte: eu pequei tal determinada situação, e o meu pecado é muito grave e eu estou impedido do perdão de Deus. Nunca mais eu terei esse perdão. Isso é uma blasfêmia. Isso é até maldizer a Deus. Porque Deus, ainda que o homem, o que é o arrependimento na prática? É a capacidade do homem sentir dor em seu coração por ter ofendido a Deus, e se ele sente essa dor, se for necessário, 1000 vezes ao dia, essa pessoa dizer: eu caí, tentei e caí de novo. Se 1000 vezes ao dia uma pessoa se afligisse em seu coração por ter ofendido a Deus, 1000 vezes Deus perdoaria, e no final desse dia, no último perdão, Deus não teria se lembrado de nada que essa pessoa fez. E isso é assim, não é como se fosse, é assim. Por isso é uma blasfêmia nós pensarmos que Deus não pode perdoar algum pecado, porque talvez ele chegou numa magnitude ou repetição muito ampla, grave ou profunda. Não. Deus perdoa qualquer pecado, com exceção do pecado não arrependido. Porque se não está arrependido, como Deus poderá vir a perdoá-lo? Mas uma vez que o coração contrito e quebrantado passa a funcionar dentro de um homem, Deus imediatamente o perdoa. Então, o que é o arrependimento em poucas palavras? Um coração contrito e quebrantado, ó Deus, tu não desprezas, diz o Salmo 50. Um coração quebrantado, Deus não despreza. Alguém pode dizer: mas tudo isso que você está falando, como é isso aí? Deixa eu entender. O arrependimento, a mudança do meu coração, significa coração contrito e quebrantado. Em outras palavras, luto. Mas um coração de luto é algo muito depressivo. Você acabou de dizer que o modo de vida de arrependimento deve encararmos, aceitarmos nossa condição caída e sermos um co-participante com a força de Deus. É o que nos restou, ao menos no trabalho. Vamos santificá-lo e isso nos traz alegria. Mas enquanto eu estou trabalhando, a minha oração vai me causar, portanto, para mudar a mente, um constante luto de coração. Mas essa vida constante de luto é uma depressão muito grande? Não, meus amados cristãos ortodoxos, não é bem por aí. O constante luto de coração produz do homem um mistério inefável, chamado lágrimas de compulsão e tenra alegria. Em outras palavras, quando o homem mantém o seu estado de arrependimento, significa que ele entendeu que ele estava com muito temor de perder a sua relação com Deus. Ele passou a refletir, por algum milagre ele veio novamente à tona e ele entendeu: eu estou com muito medo de estar magoando e infringindo meu Deus e até perder a minha relação com Ele. Eu estou com medo de que eu passe a ser uma pessoa perdida para Deus. Ou estou com medo de que eu me perca para Deus ou que Deus se perca para mim, para sempre. Então eu vou tratar de oferecer o que eu posso. Um coração triste, contrito e em luto, com uma palavra quebrado, quebrantado, para que Deus possa me perdoar. E nesse sentido, então, o penitente passa a ter um luto. E esse luto, sim, causa uma tristeza pelo medo de ter ofendido a Deus e perder sua relação com Ele. E esse é o princípio do arrependimento. Mas logo em seguida, uma alegria inefável começa a vir e ser comunicada no coração do homem em constante luto, onde nós chamamos isso da chamada triste alegria, ou alegria produtora de lágrimas, ou simplesmente tristeza produtora de alegria. Essa virtude que no grego chama-se harmonip, é o que nós chamamos do estado de arrependimento de um homem, onde ele constantemente está triste pelos seus pecados que o separam de Deus, e está em sempre luto, está sempre em murmúrio penitente. Mas isso não causa nele depressão, ao contrário. Quando é comunicado a ele que o Espírito Santo que ele aborreceu e entristeceu, como disse São Paulo, não entristeçais o Espírito Santo, não aborreçais. E quando é comunicado a ele por algum motivo, pela graça de seu batismo, que ele percebe com os olhos sentidos espirituais que ele ofendeu a Deus, e Deus comunica isso a ele, e ele sente isso, ele passa então a ver que houve um abismo, um abandono entre ele e Deus, em ambas as partes. E então isso o aflige. Ele passa a ter luto de coração. E esse luto não é uma tristeza emocionalmente depressiva, é uma tristeza de alma que vai causar com o tempo a alegria
produtora de lágrimas. E esse estado sobrenatural, onde o homem finalmente encontra sua paz interior, é o que nós chamamos agora, que vos expliquei em outras palavras, o modo de vida da Igreja Ortodoxa, o arrependimento. É nisso que o homem, não importa a tribulação que ele passe, não importa o trabalho que ele tenha, a família que ele tenha, a dificuldade que ele tenha, dinheiro ou não que ele tenha, ele vive acima de qualquer lei imperativa, a triste alegria. Um coração contrito e quebrantado, Deus não despreza. Se Deus não despreza, Deus não vai vir e não vai invadir esse coração que foi oferecido a ele de maneira contrita e quebrantada. E quando Deus invadir esse coração, Deus vai permear esse coração com toda a alegria produtora de lágrimas. E não haverá poder no mundo que possa superar o reino dos céus que está dentro de nós através do batismo. O que é uma tribulaçãozinha durante o dia, um aborrecimentozinho durante o dia? Tendo em vista a nossa vida interior da oração, não é nada. O que tem a ver um pequeno afligir de nosso corpo através de um cansaço? Tendo em vista que o maior trabalho mais cansativo Cristo realizou em 3 dias, a destruição da morte. Que tristeza pode haver em alguém que, uma vez batizado, possui a força da ressurreição jazendo já em seu próprio âmago, do seu ser? Tudo isso, na verdade, é falta de mudança de mente, falta de arrependimento, falta de mudança de coração, no qual, se nós estivermos praticando esse coração contrito e quebrantado, dando a Deus o coração contrito, sofrido, Deus vai tomar e vai aceitar essa oferenda de holocausto espiritual. Deus não despreza, ele recebe de maneira muito agradável. E então ele vai vir e vai curar esse coração de suas tristezas, vai dar alegria na depressão, vai dar força e coragem na fraqueza e na debilidade. E dirá, como disse uma vez a Paulo, dirá a cada um de nós: ó alma, é na debilidade que eu manifesto todo o meu poder, toda a minha graça. Por isso é necessário ter fé. E porque sem fé não existe arrependimento. E ao mesmo tempo, através do arrependimento, a nossa fé até aumenta. Mas sem fé, nós também nem podemos acreditar que é possível que um pecador terrível como nós somos possa vir a arrepender-se. Mas pela fé nós sabemos que é possível. Porque toda a lista de santos não são pessoas perfeitas que nasceram escolhidas e preservadas de paixões, que se tornaram pessoas deificadas. Eram pessoas como nós, das mesmas paixões, de carne e osso, também filhos de Adão, caídos desse mundo, mas que foram levantando-se através de quê? De um coração contrito e quebrantado, oferecido a Deus, o qual ele não desprezou e foi aceitando como oferenda agradável, um incenso de aroma agradável, noético, oferecido ao Senhor. E ele aceitou, e quando ele aceitou, ele veio morar dentro desse coração, gradativamente foi curando, foi limpando, foi o massageando, até que ele foi deixando de ser pedra, petrificado, um coração mais amável, mais doce para os mandamentos, e mais endurecido para os pecados, para a injustiça, para a iniquidade, para a frieza. E uma só palavra, essa pessoa passou a ter vida, passou a ter alma. Uma pessoa sem arrependimento, ela é morta espiritualmente, e logo veremos que no mundo ela também passará a estar morta. Mas uma pessoa que ao menos tem um arrependimento, ela tem mais vida que todo o universo, e todas as células vivas de todo o universo. Ela tem mais esplendor e glória do que as maiores riquezas que possam haver. Porque pode haver mais brilho em um universo do que uma luz que brilha de uma alma arrependida, no qual seu coração foi lustrado e polido pelo poder de Deus e as lágrimas de compulsão. Essa é a maior riqueza, a maior brilho, a maior poder e glória e honra que uma pessoa pode ter. E nisso, já nesta vida, ela passa a ver que ela tem comunhão com Deus. O próprio profeta Davi, quer um exemplo disso, existe pecado maior do que assassinato, adultério seguido de assassinato. E mesmo assim que o profeta Natan comunicou a ele o seu pecado, ele caiu em si, ele não raciocinou, não escreveu o Salmo 50, que nós sempre que acessamos, nós repetimos, nas matinas nós também lemos, e na liturgia dos querubins nós também repetimos. O Salmo 50 está na nossa oração manhã, nossa oração da noite, é a vida da Igreja Ortodoxa, passou a ser o Salmo 50. E não foi isso que Deus aceitou e aceitou o arrependimento do profeta Davi? Com um pecado tão catastrófico, a destruição de um ser humano como o adultério, seguido de assassinato? Então, por que nós estamos fazendo? Que tipo de vida é essa que nós somos batizados e nossas preocupações, e vãs preocupações mundanas, superam a nossa paz interior? Não, aqui começará a amadurecer, começar a ter autocontrole, começar a dar mais valor nos ícones do que nas nossas próprias necessidades,
dá mais valor nos nossos próprios santos dons do que na semana inteira. Ela não interessa. Interessa hoje, aqui, agora e daqui a pouco. O resto não interessa, já vencemos. Deus, a semana é de domingo a sábado. Antes de passar de segunda, terça, quarta e as dificuldades da semana, Deus já nos deu a vitória antecipada no domingo. Esse dia eu comentava com o Rubem, é nítido que todas as dificuldades que nós temos durante a semana, quando eu sento naquela cadeira de balanço ali na nossa farm, na segunda-feira de manhã, antes de eu pegar o primeiro enxado, o primeiro machado, grande a força que sinto ali tomando chimarrão de manhã, como com antecipação da força para dizer, não importa o que venha, não importa que tentação, que raios de pessoa venha te atentar. Toma essa paz primeiro, toma de empréstimo, e depois tu gasta o que tiver que gastar aí durante a semana, e aí tu paga depois do teu arrependimento, das tuas orações, e eu te dou de novo outro empréstimo próximo domingo. Essa sensação não é apenas minha. Quando eu converso com o Vladica, toda segunda-feira após liturgia no monastério, ou aqui no Brasil, quando nos visita, sempre começamos, Padre, mas que força é essa? Louvado seja nosso Senhor e Deus Salvador Jesus Cristo e seus santíssimos Theotokos, como é diferente a graça dominical. Todas as liturgias semanais são abundantes de graça, mas a graça do domingo parece que Deus nos antecipa as vitórias que serão necessárias durante a semana do domingo. Não importa se você é operário, ouvinte, não importa telespectador, se você é professora, não importa se você é zelador, não importa se você é dona de casa, não importa o que seja, não importa se você é agricultor, advogado, político até, que tem que lidar com um nível de loucura insana. Se você crê em Deus, se você oferecer um coração contrito e quebrantado, espere e verás que Deus vai aceitar o teu coração, Ele vai pegar esse coração, Ele vai beijar, Ele vai ungir, Ele vai derramar graça, e você vai sentir isso, e o efeito colateral dessa, quando Deus tomou o teu coração para Ele, é que você chora, você tem lágrimas de compulsão, oriundas da graça de Deus do seu trono, e então, nisso, Ele irá começar a trabalhar contigo, e você perceberá que a vida da igreja ortodoxa não é a vida amadora, não é a vida de religião emocional e intelectual. É uma vida mística do qual o poder de Deus é tangível. Se você não está sentindo esse poder, é porque tem alguma coisa defeito na sua fé ou no seu arrependimento. Mas não desista. Não desista porque o temor de Deus é a sua última esperança. Então, o temor de Deus é o medo que você tem que gerar em si de perder para sempre a sua relação com Deus enquanto você tem vida. Porque a sua vida é passageira. E enquanto você tiver ela, use-a para o arrependimento. Se você ainda não tem, comece agora. Se você não tem força para começar agora, comece no próximo minuto. E nunca desista. E certamente Deus vai te ajudar. Os anjos te ajudarão. E através das orações de São João Batista, e todas aquelas da Santa Maria do Egito, e tantas outras maravilhosos santos que nos deram exemplo, Santa Maria Madalena e tantos outros, a mulher, Maria Madalena não, perdão, a mulher que ungiu o corpo do Senhor, que não é Maria Madalena, vale dizer, a mulher que ungiu os pés do Senhor com suas lágrimas, seu cabelo no véspera de sua paixão, todas esses grandes santos, quero outro exemplo também, Santa Verônica, que também pôde enxugar o rosto do Senhor durante aquele momento tão terrível de sua paixão. É o mesmo ato que essas pessoas tiveram pagando ao Senhor, e mostrando a coragem delas de se arrependerem, ou mostrarem sua coragem e estarem sendo fiéis ao Senhor mesmo em sua paixão. Essa mesma coragem existe na igreja e será comunicada pelos seus filhos, porque através do arrependimento nós abrimos as comportas da graça do batismo, da qual nós não somos mais filhos de Adão, nós somos agora somos filhos de Deus através do batismo, revestidos do novo Adão. E creio que se nós meditarmos um pouco nisso, é uma alegria muito grande que nós podemos ter, e nem mesmo os portões do Hades jamais poderão prevalecer sobre esse poder do reino dos céus, que foi dado a cada um de nós cristãos ortodoxos no dia de nosso batismo. Por isso, vamos meditar constantemente, pedir a Deus que esse deve ser o nosso modo de vida. Daqui a 2 dias, seguindo o de hoje, nós cobrimos o aniversário de repouso e falecimento de nosso metropolita Efraim de Boston, nosso primeiro hierarca para a América do Norte e demais continentes do Ocidente, que pôde realizar para nós a fundação de nossa diocese no Boston e depois as outras, vindo até que formássemos esse maravilhoso sínodo que nós chamamos hoje, bem instaurado na América, Santa Igreja Ortodoxa da América do Norte e suas missões, como a nossa também no Brasil e outras da América Latina. Nosso Vladica Efraim faleceu em 2019,
exatamente daqui a 2 dias, no dia 24 de janeiro, e é um exemplo claro de como esse dom da triste alegria, que é o estado sobrenatural de arrependimento, sempre estava presente em sua vida. Desde os seus 17 anos, quando ele dedicou-se à vida monástica, falecendo com seus 70 anos, décadas e décadas dedicados ao arrependimento, por mais que nós vimos nele um homem sofrido com seus trabalhos diocesanos, suas viagens, desde que foi ordenado sagrado bispo, imediatamente não parou de viajar até que seu corpo acabou, até que seu corpo envelheceu, até que suas doenças vieram logo quando foi ordenado bispo. Começou a dedicar-se tanto ao pastoreio que sua força foi enfraquecendo, seus cabelos foram ficando brancos precocemente e até que faleceu com seus 70 anos de idade. Mas todas as vezes, mesmo abatido, mesmo o mesmo homem que quando dava seus sermões, tanto era a prova de que ele possuía arrependimento, que bastava começar a explicar algumas coisas em relação à patrística, começava a chorar e soluçar durante os sermões. Mas esse mesmo homem, com esse luto de coração, era um homem que constantemente, eu mesmo pude conhecer em 2018, qualquer lugar no café da manhã, até no meio de ovos mexidos, ele sempre encontrava momentos para ser um saco de piadas, um baú de piadas, provando para nós que o homem que dedica-se ao luto de coração sempre é um homem alegre. E do grego vale dizer, sabe no grego que significa, traduzido literalmente, homem espiritual? Do grego, quando dizemos homem espiritual, significa homem alegre. Quando nós dizemos homem mundano, do grego, quando traduzimos a palavra literal de homem mundano, do grego vem homem chato. Homem, como se diria em espanhol, aburrido. Ou seja, que não aguentamos. Mostrando exatamente que o homem que está espiritual é sempre alegre e agradável. O homem chato, sempre tédio, essa palavra é certa, um homem que nos causa tédio. Uma pessoa que nós vamos, nossa, que tédio essa pessoa me causa, que desânimo. É um homem, no grego chama-se esse um homem mundano. Em outras palavras, um homem cheio de paixões. Veja o nível de entendimento profundo das doenças que as paixões causam em nós. Um tédio, mas um homem espiritual, um homem alegre, um homem carismático. Por que carismático? Porque vem cheio de graça, de caris. Por isso, meus amados cristãos ortodoxos, vamos preparar-nos para essa temporada do arrependimento, que logo mais vai se iniciar no triódio, encerremos agora o período da teofania, e a partir de agora cada um tire suas férias. Desapareçam, relaxem, dediquem-se ao momento agora de um pouco de lazer, de entretenimento, porque logo mais vem a quaresma. Então a Igreja Ortodoxa prepara essa pequena janela, esse ano será muito curto. No próximo domingo, 15º de São Lucas, se não me engano, logo mais já vemos a domingo de Zaqueu. Um só domingo temos agora, depois já o domingo de Zaqueu, já temos o domingo do publicano e fariseu. Então o triódio já vai chegando, aproveitem, descansem, se fortaleçam, relaxem, nutrem o corpo, nutrem a mente, nutrem o arrependimento, para que possam entrar na quaresma bem preparados, com ânimo e vigor corpóreo, com mente relaxada, entretida já nesse período, para poder se concentrar bem nas orações que vão se iniciar, e ao mesmo tempo reconcilie-se e, sobretudo, vos peço humildemente, perdoe uns aos outros com todos os vossos corações, senão tão pouco não poderá haver perdão de Deus, nem tão pouco a voz do arrependimento. Que Deus, nosso Senhor, Salvador de Cristo, faça-nos dignos pelas orações do Puríssimo Mãe, tanto ao que serviço de todos os santos. Amém. Amém.